O ministro Alexandre de Moraes arquivou investigações contra 6 empresários que faziam parte de um grupo de WhatsApp, do qual eu também fazia parte, de apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Na verdade, era debate político. Na decisão, ele reconheceu que é patente a ausência de justa causa para manter aberta a investigação contra Afrânio Filho, José Isaac Pérez, José Cury Júnior, Ivan Wrobel, Marco Aurélio Raimundo e Luiz André Tissot. O ministro, no entanto, manteve como investigados os empresários Luciano Hang e Meyer Nigri, prorrogando o inquérito deles por mais 60 dias. Em agosto do ano passado, a pedido de deputados do PSOL e do senador petista Randolfo Rodrigues, Moraes mandou a Polícia Federal fazer uma operação contra esses 8 empresários. Depois que vazou na imprensa conversas em que alguns expressavam temor com uma eventual volta do PT ao poder e criticavam o Supremo Tribunal Federal por soltar, num malabarismo, o presidente Lula. Para Moraes, havia ali a defesa de um golpe de Estado. Oi? Moraes manteve o inquérito aberto contra Meyer Nigri por causa de mensagens trocadas com o ex-presidente Bolsonaro e também contra Luciano Hang, porque ele se recusou a fornecer senhas de desbloqueio dos seus celulares. A PF ainda tenta extrair o conteúdo dos aparelhos que permanecem apreendidos. Eu, como disse, fazia parte desse grupo. Havia ali debates genéricos sobre política, troca de notícias consideradas relevantes e desabafos sobre essa possível volta do ladrão à cena do crime, como diria Alckmin. Não tinha qualquer coisa parecida com alguma conspiração ou uma organização rebelde com algum foco definido, muito menos de um golpe de Estado. Simplesmente considerar essa possibilidade, essa narrativa, já é uma piada de mau gosto, ridícula, algo estúpido. A investigação incluída no infinitamente elástico inquérito do ministro Alexandre, ilegal também, foi aberta por conta da publicação de alguns desses trechos de conversas pelo site Metrópolis, sem qualquer necessidade de perícia, diga-se de passagem. No teor das conversas, não havia nada demais, como eu disse, apenas empresários afirmando coisas como: eu prefiro a volta do regime militar do que viver no petismo novamente. Sabe como é, né? Lula é um corrupto bajulador de tiranos, e isso assusta. A apreensão dos celulares de grandes empresários bolsonaristas teve a intenção clara de produzir o chilling effect, ou seja, intimidar todos aqueles que pensavam em contribuir de alguma forma com a campanha do ex-presidente, a elite financeira do país. A mídia corrompida compra a valor de face essas narrativas absurdas e não condenou a operação que é digna de ditaduras. A mesma mídia que nunca fala em empresários petistas ou tucanos, nem quando são empresários casados com Lula, mas tentam colocar essa pecha de bolsonaristas em gente que apoia a direita apenas. A operação surtiu o efeito desejado. Os empresários se recolheram, entenderam o recado. Gente com 1 bilhão de patrimônio teve conta bancária congelada, celular apreendido, com visitinha da Polícia Federal bem de manhãzinha nas suas casas ou empresas. Foram tratados como bandidos, como golpistas perigosos, como potenciais terroristas. Tudo isso por desabafar num grupo fechado sobre o risco da volta do petismo. Um deles tinha simplesmente curtido uma mensagem de um colega, nada mais. Como eu disse, coisa de regimes como cubano, venezuelano, chinês, não por acaso os que o PT apoia, né? Tudo isso com aplausos de jornalistas prostituídos ou fanáticos pelo antibolsonarismo. Agora que o recado surtiu o efeito desejado, o ministro arquiva as investigações admitindo não haver qualquer indício de crime. Mas eu pergunto, vai ficar por isso mesmo, gente? Não rola nenhum pedido de desculpas? Não vai ter uma indenização do Estado por toda a humilhação sofrida? Os militantes da imprensa que trataram empresários sérios e respeitados
como marginais, não vão fazer nenhum meia-culpa em público? Tentam destruir vidas e depois, na surdina, enterram as acusações esdrúxulas que qualquer pessoa séria sabia ser puro pretexto para uma perseguição política. Que país é esse? E eu sou obrigado a responder, né? Um país de merda.